Boa noite, amigos, amigas. Boa noite. Que a paz que vem do nosso encontro com o Divino seja sentido e acessado por todos nós aqui presentes. Sinto também saudade, né? Quinta-feira passada não estive fisicamente aqui e fico de longe, onde quer que eu esteja, vibrando na sintonia e sentindo todos os benefícios que essa reunião proporciona para todos nós e para mim, né? Sinto desde o começo, desde a primeira reunião, uma profunda nutrição em cada momento que aqui temos às quintas-feiras. Convido vocês a trazerem a consciência para cá. Esqueçam tudo o que lhe puxa lá para fora. Se o seu pensamento em algum momento voar para longe, chame-o para cá e fique aqui, para que você possa escutar o que você veio escutar e não cair numa armadilha de autossabotagem, fugindo do encontro consigo mesmo. Se eu perguntar baixinho no seu ouvido, qual é ou quais são os objetivos da sua vida? Você tem claro? Eu vou lhe dar alguns segundos. E tente, em rápidas palavras, rápidas frases, definir quais são os objetivos da sua vida. O que você está fazendo aqui? Aqui tem um relógio bem ali. E eu vou contar 15 segundos que eu vou dar para vocês. Convido-vos a fecharem os olhos e se perguntarem: quais meus objetivos de vida? Quais os objetivos que eu tenho nessa existência? Ok. Guarde a sua resposta para o desenrolar aqui do nosso trabalho, a nossa fala da noite de hoje. Todos nós, queridos amigos, somos em essência homens e mulheres de bem. Todos nós. Antes da gente voltar para a existência, para a existência carnal, todos nós no plano espiritual nos preparamos muito. Nós revisitamos as experiências transatas. Vivenciamos, através da visão espiritual alargada, o que nós experienciamos nas encarnações passadas, nos dando uma compreensão maior das dores, dificuldades, desafios que nós passamos. E também fundamentando a nossa próxima encarnação. Junto com amigos espirituais mais desenvolvidos, aqueles que foram os nossos anjos guardiões de existências pretéritas, juntamente com espíritos familiares mais desenvolvidos, fazendo reuniões constantes em salas de estudo, todos nós nos dedicamos ao aprimoramento. No lado de lá, teórico. No lado de lá, revisitando as emoções, as conclusões, tudo aquilo que a gente viveu, com um objetivo: manter a luz acesa dentro de nós. Manter o nosso vínculo com o divino, que nos torna, que nos faz assumirmos homens e mulheres de bem. Então, todos nós estudamos, nos preparamos, conversamos com vários outros espíritos com as mesmas dificuldades, definimos alguns pontos que seriam importantes na próxima encarnação, tais como: qual a família? Qual a família ideal ou melhor para a nossa evolução, para a gente crescer? Aí nós escolhemos a nossa família. Aí você vai dizer: ah, Tom, a minha não. Não foi eu não, você não conhece a minha família. Pois essa é a ideal para você. Você escolheu. Aquelas pessoas afins e aquelas que pegam no seu calo. São conhecidas suas, minhas, de tantas existências. Os grupos familiares caminham, na sua grande maioria, ao longo de muitas encarnações. E vão sendo enxertados por um ou outro. Muitas e muitas vezes, os inimigos que a gente vai fazendo ao longo das existências, aqueles que a gente vai desagradando. Aí quando surge aquela pessoa na família que é chamada de ovelha negra ou ovelha branca, como queiram, para a discriminação das cores, né? Então aquela pessoa que é diferente, é aquela pessoa que se sente assim: meu Deus, eu caí de paraquedas nessa família. Não tem. Fazer como o outro diz, né? Eu salguei a Santa Ceia, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Pois saibamos, relembremos, nós escolhemos isso.
Em vendo as nossas dificuldades, nós pedimos à espiritualidade que nos ajudasse a vivenciar experiências e situações que nos trouxesse à tona as dificuldades. Porque a dificuldade nossa, enquanto está encoberta, a gente não cuida. A gente, na grande maioria das vezes, só para cuidar quando dói. Não é verdade, gente? Enquanto dá para a gente ir empurrando com a barriga, a gente vai empurrando com a barriga. E a encarnação vai passando. A encarnação vai passando e a gente não faz as escolhas, tá? A gente não assume as escolhas que a gente fez ainda na vida pretérita. Há muito tempo atrás, eu, e um grupo de amigos do nosso querido João Evangelista, recebemos uma mensagem através do nosso querido amigo, irmão Samuel. Nosso querido Samuel Nunes Magalhães, que é um companheiro espírita, orador, um grande, extraordinário médium, escritor, tá? Que hoje mora em Brasília. E era um ponto muito interessante, tá? Que era a casa de acolhimento, casa de assistência, que dizia assim: um homem reencarnou com um propósito firme de ajudar os seus semelhantes, comprometido com o bem. Então, numa vida de muita dificuldade, mas sempre aquele homem que ajudava, perdoava, compreendia, aceitava, atendia o telefone, ia em frente no seu dia a dia, sempre focado no seu objetivo. E assim ele cresceu. Foi crescendo e com aquela ideia: quando eu tiver condições, eu coloco uma casa de assistência. Quando eu crescer, tiver condições, eu coloco uma casa de assistência. Ele tinha o ideal, ser médico. E a vida o conduzia, um esforço próprio, a vontade, e ele fez medicina. E lá ele já se destacava por ajudar as pessoas. Era aquele acadêmico que socorria, tratava bem, era um médico do corpo e era um médico da alma, já quando estudante. E ele dizia: quando eu tiver condições, eu vou colocar minha casa de assistência. Então, ele dizia isso para os seus colegas, e os seus colegas: rapaz, não se apresse não, estude. Faça a sua reserva financeira, que aí você tem condição de fazer a casa de assistência. Aí disse: é mesmo, né? Se dedicou. Então foi um grande médico, né? Se formou um grande médico. E quando foi para a residência, ele disse: agora vai ser a hora. Nisso, ele conhece aquela que viria a ser a sua esposa. E se apaixonou. E pronto. Um homem apaixonado é a desgraça, né? Perdeu o juízo. Esqueceu dos seus objetivos outros. Colocou assim de lado, não esqueceu. Eu falo assim, mas a paixão é essencial, viu, gente? Estou brincando, tá? Às vezes ele perde o juízo mesmo, né? Mas depois se realia. Pois bem, e ele então disse que queria casar. E quando casasse, teria a vida já afetiva estruturada, uma vida financeira já estável, e aí ele colocaria a sua casa de assistência. E assim foi. Veio a casar, os dois já terminando a residência, e em seguida, né? Quando já assim, bem, agora vamos para a casa de assistência. A esposa ficou grávida, ambos ficaram grávidos. Aí disse: bem, vamos adiar, porque a gente tem que dar assistência a quem está aqui mais perto, depois a gente dá assistência os mais de longe. E assim foi o primeiro filho, mas veio o segundo, o terceiro, e tiveram só 4 filhos, né? E pais extremosos de dedicação, de cuidado, mas sempre aquela lembrança vinha: olha que eu vou botar a casa de assistência. Mas os meninos cresceram, a dificuldade, trabalho, os 2 médicos, aquela coisa fora de casa e tal, final de semana tinha que cuidar da família, etc. Eis que, né, os meninos cresceram, aí vieram os netos, e o avô tem que cuidar dos netos, né? O avô tem que cuidar dos netos. E a casa de assistência lá, eu vou botar a casa de assistência, né? De vez em quando o aguilhão da consciência o chamava para aquele compromisso que ele tinha de alma, um compromisso que ele sentia, aquele chamado. E eis que, um belo dia, ele estava na varanda do sítio, os filhos já tinham casado, os netos já estavam tudo na vida, e ele estava na casa do sítio, balançando naquela cadeirinha de vovô, né? De papai, de vovô, né? Balançando na cadeirinha, e eis que ele encontra, né? Que ele vê o avô dele. Vovô, a minha mediunidade desabrochando nesta idade. Ele já com cabelo branco, né? A mediunidade desabrochando, aí o avô: meu filho, que maravilha você poder me ver. Vovô, que coisa boa, eu estou sentindo que o senhor veio me ajudar para agora eu colocar a minha casa de assistência, para que eu possa realizar meu desejo de alma. Oh, meu filho, que pena, você nem se deu conta e já desencarnou.
estamos juntos no plano espiritual. E ele entrou numa profunda crise interior. Duro, né? Nós recebemos essa mensagem. E foi isso que nos impulsionou a criar o Lade Clara, viu, gente? Para a gente não ter o mesmo fim, viu? Pelo aguilhão da consciência, né? Todos nós, então, somos chamados. Então, quando a gente decide reencarnar, não é simples, gente. Não é uma coisa simples. Porque a nossa consciência vai se apequenar à medida que a gente mergulha no corpo físico. A gente vai aos poucos esquecendo toda essa sabedoria que a gente tem acesso do lado de lá. No ventre materno, a gente já começa a interagir nos dois planos, ouvindo o que está aqui em volta, recebendo as influências. Eis o nascimento, né? Nascimento é difícil, não é um processo simples, reencarnar na Terra. Quem pensa que é, não é. É difícil. Puxa, vem medo, vem ansiedade. Será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou suportar as provações, as expiações? É difícil. Mas, apoiado pelos amigos espirituais e principalmente por uma escolha nossa, a gente reencarna. Contando com a ajuda dos pais que nós escolhemos, qualquer que tenha sido a condição e relacionamento com seus pais, você escolheu aqueles pais. Todos nós os escolhemos. E eles nos escolheram para os filhos. Se eles não cumpriram, ou se nós não cumprimos bem a nossa missão nos papéis, aí é outra história. Mas a doutrina espírita traz com muita sabedoria a ideia de que não existe vítima nem algoz. Até mesmo aqueles filhos que foram abandonados, rejeitados, não foram então criados com seus pais consanguíneos, tem um porquê que só a sua história kármica pode dar conta. Visto que ninguém merece o julgamento. Então, quando a gente reencarna, a gente vem com todos esses desafios. E todos nós vamos, sem perceber, acumulando essas influências externas, que muitas vezes vão gerando no nosso inconsciente crenças que nos afastam dessa nossa essência, dessa essência luminosa. E vamos gerando distorções, auto-enganos, autossabotagens, que nos distanciam desses grandes objetivos que nós viemos fazer aqui na Terra. Sem perceber, nós vamos nos afastando. Muitas vezes, quando a irmã dor, como dizia nosso querido Francisco de Assis, aparece, reclamamos muito. Reclamamos muito, não aceitamos. Mas a dor não erra de endereço. Não existe injustiças. Se nós estamos passando por uma dor, a gente pode ver como trágico, ou podemos ver como uma oportunidade de redenção, de melhoramento, de crescimento. É lógico que quando na dor é difícil. Mas aí é onde entra as estratégias, que eu também vou tentar falar um pouco aqui. Então, queridos amigos, nós vamos, sem perceber, criando distorções. Um dos focos principais das grandes distorções é quando nós, em não nos sentindo amados pelos nossos pais, cuidadores, nós passamos a inventar maneiras distorcidas de sermos vistos, reconhecidos, gerando dessa forma diversas outras fontes de sofrimento. Porque distorção só gera distorção. Na nossa consciência espiritual míope, nós vamos nos perdendo. Daí a necessidade que todos nós temos de termos como objetivo, na encarnação, o nosso autoconhecimento. Para identificarmos quais são as nossas fragilidades, os nossos defeitos, as inquietações. Para que esses aspectos não obliterem o fluxo divino passar por nós, tirando de nós a lucidez, a consciência. Porque quando a gente reencarna, uma das grandes metas que nós teremos pela frente é trazer a nossa vida para a ordem. Os problemas surgem porque nós estamos na desordem.
Quer seja material, externo, a gente, saúde e paz. Quer seja na ordem da esfera material, quer seja na esfera emocional, psíquica e espiritual. Como é que vocês se sentem quando vocês decidem dar uma arrumada no quarto? Quando decidem dar uma arrumada, às vezes no carro que está uma bagunça, nos papéis, que às vezes sem perceber vai deixando, porque para ir para a desordem, basta a gente descuidar, não é assim? Trazer para a ordem tem que cuidar, tem que realmente dirigir à vontade, cuidar. Não porque tem que, mas por uma escolha, por uma opção. Porque quando tem que, eu tenho aqui, aí você faz um transtorno obsessivo compulsivo, que não pode ver nada fora do lugar. Não consegue fazer outra coisa porque tem que botar em ordem. É porque tem que. Só que no transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa que sofre desse quadro psicopatológico, ele dirige intensamente, com a ideia fixa, o olhar, a atenção para pôr em ordem aquilo ali, para evitar entrar em contato com desordens outras que está dentro de si, que não consegue enxergar. Aí vai para ali, para aquele outro externo. Uma sujeira que tem que limpar o tempo todo, uma vez um sabonete, 2 sabonetes, 3 sabonetes, que é um quadro muito difícil. Ela está tentando lavar uma sujeira que ela não sabe onde está, nem o que é. Mas ela identifica que tem uma sujeira. Então ela lava muitas vezes as mãos. A gênese psicoespiritual do transtorno obsessivo-compulsivo. Então, quando nós pomos em ordem algo, eu tenho certeza que vocês, tal qual eu, nos sentimos bem, nos sentimos tirando um peso, um alívio quando a gente põe as coisas em ordem. Então, na encarnação, queridos amigos, para nós nos assumirmos homens e mulheres de bem, nós temos que trazer a nossa vida para a ordem. Uma voz interna, lá dentro de nós, vai nos avisando o tempo todo quando a gente deu um passo fora da ordem. É ou não é, gente? Nesse capítulo, um item que aqui foi pedido para eu comentar com vocês é o dever. Eu quero abrir para vocês aqui uma particularidade que poucos, inclusive os próximos meus aqui da equipe, não sabem. Eu sempre gostei desse capítulo. Sempre. Sempre gostei. Li muito. O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito. Não sei se porque eu era um virginiano, né? E o virginiano diz, eu não entendo muito, que é perfeccionista e tudo mais, né? Se cobra muito. Pois eu atendia a este protótipo aí do perfeccionista. Então eu estudava muito esse capítulo. E com o tempo a gente vai se trabalhando, vai melhorando, né? Relaxando mais, tentando descobrir outras maneiras de buscar o aperfeiçoamento e abrindo mão do perfeccionismo que só traz sofrimento. Em 1900 e alguma coisa, logo no começo da década, eu estava acompanhando uma jovem, tá, no centro espírita que fazia parte nessa época, do João Evangelista, e ela tinha ido a São Paulo e encontrado uma médium que a ajudou na caminhada. Eu ajudava aqui, essa médium ajudava lá, Dona Lourdes. Eu nunca a conheci pessoalmente. Mas essa senhora, uma vez eu tive a oportunidade de conversar com ela ao telefone. E a primeira frase que ela me disse, querido Tom, você que para reencarnar, estudou exaustivamente o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Até hoje eu me arrepio todinho. Primeira vez que eu falei com essa senhora. De alma, eu sentia que tinha uma ligação com esse capítulo. Só compartilhando, chega a emoção aqui, bateu forte. Vou tomar aguinha, vocês querem aguinha? Muito marcante para mim. Então, todos nós recebemos intuições desses amigos espirituais que se comprometeram conosco de nos ajudar a sermos vencedores da encarnação. Eles vêm e dão uma mensagem que aparece como uma intuição, um insight, uma luz,
estão sempre presentes ali, disponíveis para nos ajudar, comprometidos e ainda com a ampliada consciência, sabendo como podem nos tocar e nos ajudar em todos os momentos, principalmente naqueles momentos perigosos, quer seja no prazer ou na dor, porque muitas vezes o prazer pode ser mais perigoso do que o sofrimento. Porque nem tudo que traz prazer traz paz. E é muito difícil abrir mão do prazer. E é nisso que muitas vezes a gente pode afundar uma encarnação. É lógico que ninguém vive nada por acaso, né? Esses amigos espirituais então dão toques que fazem a gente antenar. Poxa, tem alguma coisa que não está legal, tem algo que eu preciso fazer. Então, nesse capítulo tem o item, o dever. Ele diz assim, um trecho, é um trecho belíssimo. Gente, vocês não podem deixar de ver. Vejam, falando da forma afirmativa, vejam esse capítulo, o 17º, e em especial esse item 7, o dever. Ele diz assim, que o dever que fala não é das obrigações do cidadão, de trabalho, mas é o dever moral. Aquele que as vitórias não tem aplauso e as derrotas não tem censura. É algo muito interno dentro da gente. Quando a gente consegue passar por uma provação, aquilo dá uma força, um empoderamento interno, um empoderamento íntimo muito grande. Porque nesse momento, quando a gente consegue superar essas, no dizer do Padre Domingos, nosso querido Padre Domingos, né, o nosso pecado, né, quando a gente, o pé torto, aquilo que nos faz cair e ficar no antigo, no que nos torna menor, e a gente consegue dar um passo à frente, a gente se reencontra com a luz e o nosso coração se amplifica, o nosso campo energético se amplifica e a gente sente a presença dos amigos espirituais que pulsam numa frequência mais elevada. A gente se ilumina nesse momento, provocando reações físico-psíquicas, porque no momento como esse, a liberação de endorfina, a liberação de serotonina, ela acontece, como mostram diversos estudos. O campo energético perpassa, tá, um espaço físico, espacial, físico, espiritual enorme. E a gente consegue os benefícios da iluminação. Então, se a nossa destinação é voltarmos para a luz, assumirmos esse homem e mulher de bem que a gente tem em si, que a gente se distorceu, então é preciso um método. É preciso que a gente retome com método essa coisa de pôr em ordem. Eis o grande primeiro passo que a gente tem que ter, a autopercepção. É muito importante que a gente esteja com o pensamento aonde o nosso corpo está, vivendo cada momento, como diz os nossos irmãos zen budistas. O que é o zen? Perguntou certa feita o mestre. Foi perguntado ao mestre. Aí ele diz, o zen é beber, bebendo. Vocês bebem água pensando na água entrando no corpo? Experimentem. É comer comendo. Quando estão comendo? Sentindo o sabor da comida e se deliciando. Experimente. É andar andando. É tomar banho, sentindo o banho, a água, o sabor de passar um sabonete, um shampoo, de curtir um banho com inteireza. Sem a inteireza, nós estamos divididos. A mente estando longe, a gente nem percebe que pisa no pé do outro, nem percebe que tem um buraco, a gente nem percebe que a gente faz escolhas que nos levam à dor. A dor vem não para nos punir, a dor vem para acordar. Opa! Quantas e quantas pessoas eu já ouvi dizer assim, não, agora eu quero me melhorar, então estou fazendo tudo certinho. Quer dizer que se não tivesse a dor, não faria, né? Nós somos assim. Não é assim? Às vezes, a gente se é movido pelo aguilhão da dor. Mas não necessariamente precisa ser assim. Se a gente experimenta, por experimentar, a gente vai ver que é prazeroso, como eu falei, fazer o bem, ajudar, ser gentil, ser meigo. A gente se trabalhar para descobrir dentro da gente as coisas que não estão na ordem. Então tem que se auto-perceber, vivendo plenamente cada momento. Isso nos dá a condição de nós nos autoconhecermos. Algumas pessoas, na verdade muitas pessoas, dizem que não tem tempo para parar para
Meditar, rezar, parar para fazer sua revisão diária, porque senão não tem tempo não, a vida está muito corrida. Mas se a gente for parar, muitas vezes a gente passa um tempinho na TV, não é, gente? E no Facebook? E no tal do Gran? O Instagram. Tem algum aqui? Instagram. Viciado no Instagram? Faltou aqui uma dica. Twitter. Twitter é outra coisa. Mas é chique. Twitter. Pronto. Firmei. Se a gente parar, são escolhas que a gente faz para a gente ir para fora. Para ver a vida alheia. Para ver o que nos puxa para fora. E não escolhemos ir para dentro. Então, se a gente não dedicar tempo para a gente se conhecer e identificar, já pensou todo dia de parar. Hoje eu tive alguma chateação? Puxa, tal situação. Puxa, o que foi que me chateou? Se a gente fizesse isso, por exemplo, durante um mês, tá? Durante um mês, nós íamos conhecer muita coisa nossa. Porque a gente vai ver que muita coisa é repetida. O que é que nos faz bem, a gente vai identificar. O que nos faz mal, a gente vai identificar. E isso nos traz a consciência, tá? Porque consciência é diferente de informação. Informação quer dizer, eu sei que o cigarro me faz mal. Mas fuma. Você não é consciente, você só tem informação. Eu sei que viver o Evangelho é bom, mas não vive. Eu lembrei do Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, né? Que um cara chegou para ele uma vez, querendo se beber da fonte que o Chico era, né? Na verdade, como ele dizia, que era só o jumentinho, né, que trazia toda a sabedoria de Deus, e perguntou: Chico, o que é um homem rico? Qual é o homem mais rico? E ele disse: é o homem que tem menos necessidade. Legal, né? Aí disse: e o mais sábio? O mais sábio, o mais conhecedor, o mais pleno. Aí o Chico parou um pouco, pensou e disse: é aquele que vive o dever. Aí o cara: ah, Chico, isso é muito óbvio. Aí o Chico foi e disse: ah, meu filho, é o óbvio mesmo. O Evangelho de Jesus só tem a coisa óbvia, mas a gente não bota em prática. Então, quando nós, vivendo plenamente, identificamos dia a dia aquilo que nos distorce, que nos leva para a distorção, sem aquela coisa de ficar se culpando, porque não ajuda nada, é só identificar. Eu sei que isso aqui não me faz bem. Por inteligência emocional, eu escolho tentar fazer diferente. Mesmo que seja difícil, mas tentando cada dia. Com coragem, com perseverança e também com paciência. Porque às vezes a gente quer fazer logo e ter logo resultado e não tem. Porque as raízes são profundas para a gente mudar. Então, quando a gente traz para a consciência, nós vamos poder assumir a autorresponsabilidade. Os problemas da nossa vida não são responsabilidade da nossa mãe, do nosso pai, porque tem gente que adora dizer: eu sofro até hoje por conta da minha mãe. Porque tudo é a mãe, né? Principalmente para quem está na psicanálise, né? A mãe é muito forte, né? O que realmente é forte mas ela deu o que podia dar. O pai deu o que podia dar. Nós, enquanto pai e mãe, nossos filhos vão dizer a mesma coisa. Vão falar: meu filho, né? Ontem à noite dizia: você nunca faz a minha vontade. Né? Porque é mesmo, filho. Né? Hoje é o dia mais triste da minha vida. A vida todinha. A consciência infantil que faz esse tipo de percepção. Então é importante a gente trazer a responsabilidade, porque quando a gente diz que o outro é responsável pelo nosso sofrimento, fica embutido no nosso inconsciente que quem é responsável pela nossa cura, salvação, melhoria é o outro. Aí a gente se vitimiza, a gente fica fazendo joguinhos emocionais, querendo arranjar pai e mãe no marido, na mulher, e etc e tal, no namorado, e aí vai. Não é assim, gente? É ou não é? Faz sentido aqui? Então a autorresponsabilidade nos habilita a quê? A nós, entendendo a informação, compreendermos melhor e aí assumirmos uma decisão. A decisão firme de nos assumirmos espíritos que estamos na terra para nos melhorarmos. Para tirar os empecilhos que obliteram a nossa luz brilhar.
Você vê alguém, chega perto de uma pessoa, vê aquela pessoa assim, sente aquele peso carregado, você diz, ixi Maria, fulano estava tão carregado. Essa pessoa possivelmente deve estar passando por um sofrimento, por uma dor. Cheguei perto daquela pessoa, senti uma energia tão boa. Possivelmente ela desobstruiu os seus canais energéticos e a sua luz pode se manifestar. Essa é a destinação de cada um de nós. Mas precisamos, tendo a informação, saber que somos espíritos, que estamos aqui para nos melhorarmos, decidimos isso. Mas decidir não é a mesma coisa de agir. Vocês lembram daquela historinha do sapo na lagoa, não é? Que eu já contei aqui? Tem alguém que não conheça quando você assistir? Tem? A gente tem umas 3 ou 4 ou 5 ou mais, né? Tinha 3, vou perguntar para os sabios. Para os sabios. Tinha 3 sapinhos na beira da lagoa tomando banho de sol. Como é que gosta de tomar? Né? Aí um se espreguiçou e disse, eu decidi que vou dar um mergulho. Quantos ficaram na pedra? Os 3, os sabios falaram, né? Os 3. Porque ele só decidiu, não pulou. Nós muitas vezes decidimos algo, mas quando a gente vai para a ação, inconscientemente, muitas vezes conscientemente, a gente não quer pagar o preço. A gente não quer abrir mão daquilo que traz o prazer imediato. Aquilo que nos dá, às vezes, um prazer, que é até o prazer na dor, no sofrimento. Porque tem muitos de nós ficamos batendo o pé na lama, né? Não sai. Eu quero ficar aqui na esperança que vai aparecer o Cavaleiro Salvador. Não vai. Até que a pessoa acorde. Então, tem que haver uma decisão e uma atitude. Nós que estamos nessa assembleia aqui, acessamos que tem a informação, nós somos espíritos. Estamos na Terra, tá? Não como vítimas. As dificuldades que você passa, que eu passo, são oportunidades que a gente tem para crescer. Ao invés de rejeitarmos, eu não aceito. Como outro dia eu falei aqui, o meu irmão Gustavo me disse que na novela uma personagem disse, aceita que dói menos. Qual é, Gustavo? Cadê o Gustavo? Já acabou a novela, estou sendo informado, né? Aceita que dói menos. Então, ao invés da gente gastar energia resistindo à vida tal como ela é, abramos mão desse sonho do idealizado e aceitemos as pessoas e a vida com a realidade que nos chama. Quando a gente aceita, realmente dói menos. E só falta um minuto. Então, quando a gente abre mão dessa criança, essa consciência infantil, a gente pode se deliciar com a espiritualização da nossa vida aqui na Terra. Aí é importante que a gente pare mais no autoconhecimento, que a gente dedique mais tempo à oração, por método, ao acordar, ao deitar, no dia a dia, nos momentos tristes, alegres. Que a gente aprenda, exercite a meditação, por menor que seja, para ajudar a aquietar o mar da nossa mente, para que, acalmando, possa a nossa luz brilhar, e a nossa luz vai nos mostrar as melhores escolhas, que todos nós temos acesso. O Buda só se tornou Buda, Siddhartha Gautama, quando ele optou, quando ele escolheu entregar-se ao divino. A gente pode divinizar-se, iluminar-se, tornar-se um Buda, aceitando que somos humanos, com virtudes, defeitos, mas comprometidos. No dizer de Kardec, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, o verdadeiro ser espiritual na Terra, é aquele que luta, que busca constantemente identificar os seus defeitos e luta incessantemente para erradicá-los. Eu agradeço a paciência de vocês. Peço-vos que vocês, quando chegarem em casa, vocês peguem um caderno e tentem repassar as ideias que aqui eu lhes passei. E, acima de tudo, tentem experimentar. Porque falar, ouvir, nós podemos facilmente cair na armadilha da mente. Mas é vivendo, indo em movimento na direção da experiência que surge a verdadeira consciência. E o chamado interno da luz é constante. Basta que a gente se dê o direito de ver,
e de ouvir, como Jesus dizia. Paz e bem a todos. Felizes homens de Deus.